Começa agora a Cira em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, estamos aqui para mais um programa Cira em Foco. Eu, Fábio Fernandes e Fernando Souza, todos os sábados pela manhã, aqui na Rádio Cultura FM 87.5. Bom dia, Fernando! Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, né? Você que nos acompanha todo sábado de manhã aqui na 87.5, você que nos acompanha também pelo Facebook da Rádio Cultura. E é claro, né? Você que talvez não consiga acompanhar o conteúdo no sábado de manhã, sabe que toda quarta-feira o conteúdo está disponível no YouTube, no Spotify, em todas as mídias da Associação Empresarial de Rolândia, né, Fábio? Ô Fábio, a gente está sempre, né, estamos ainda em clima de semana do associativismo, né? Nós tivemos aqui os 2 últimos programas falando sobre associativismo, né? Eu acho que quem está nos acompanhando conseguiu compreender muito bem, né, o que é o associativismo, né, e o papel da associação nesse meio. E hoje a gente, aproveitando, né, um amigo que estava aqui na cidade, já engatamos mais um programa falando também sobre associativismo, né? Pois é, Fernando, a gente falou da semana do associativismo e do dia específico do dia 15, né, que foi instituído aqui em Rolândia, né, como o dia do associativismo, e no dia 15 passado nós tivemos uma palestra aqui em comemoração a esse dia para que os nossos empresários pudessem ali se confraternizar, tomar um café e adquirir conhecimento, né? Porque é uma coisa que a gente sempre bate aqui, né? Exatamente. É desenvolvimento de pessoas, e os nossos empresários são pessoas que estão precisando também sempre estar em reciclagem aí, porque esse mundo moderno, né, tem acontecido muita coisa, e esse tema é super fundamental para a questão desse momento que nós estamos vivendo aí de transições de profissões, transições de carreira, novas profissões saindo, profissões sendo extinguidas, né, e tudo mais. Exatamente, e né, nesse dia 15 nós tivemos aqui nós vamos já apresentar o nosso convidado. Você que está nos acompanhando pelo Facebook já está vendo ele aqui, mas tem certeza que esse a maioria não conhece, né? Então esse a gente vai deixar para apresentar daqui a pouquinho. Mas a gente sabe, né, que as competências técnicas, né, e continuam sendo muito importantes, mas posso dizer que não é o suficiente, né? A gente tem que estar sempre buscando aprimorar, muita coisa nova chegando, e o tema, né, da palestra do dia 15 foi as competências para o profissional do futuro. Então foi justamente uma fala trazendo como será o futuro das profissões, né? Será que a profissão que eu exerço hoje vai permanecer daqui 5, 10 anos? Será que daqui a pouco eu vou estar com uma outra profissão? Como que vai estar isso, né? A gente está tendo uma evolução tão rápida que a gente fala de 5, 10 anos, parece estar tão longe, né? Está passando tão rápido que chega muito rápido, né? E para falar sobre esse tema, nós temos um convidado especial, né? Pois é, Fernando. Eu ia só fazer um comentário, né? Que eu não consegui acompanhar a palestra toda, mas eu vi um dado lá que é muito importante. Depois eu quero falar pra ele, assim, que eu achei muito otimista um dado que ele colocou lá. Uhum. Para as pessoas não se desesperarem, né? Inteligência artificial e todo mundo pro digital, loja abrindo, loja fechando e tal, né? Mas tem um dado bom lá que depois eu quero perguntar pro nosso convidado. Vamos apresentar ele então? Vamos lá. Bom, ele é consultor, tutor, mentor e instrutor formado em ciências contábeis e administração de empresas, com especialização em dinâmicas dos grupos e também gestão empresarial. Com mais de 26 anos de experiência na formação e condução de grupos associativos, atua em importantes programas de desenvolvimento empresarial, como o Programa Empreender, desenvolvido pelo SEBRAE e pela CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Também possui ampla experiência em consultoria empresarial, planejamento estratégico, desenvolvimento organizacional, gestão de pessoas, empreendedorismo, associativismo e fortalecimento das micro e pequenas empresas. Ao longo de sua carreira, participou da organização de eventos, da construção de políticas públicas e de projetos voltados ao desenvolvimento local e territorial. De que nós estamos falando, Fábio Fernandes? Nós estamos falando do Heraldo Pasquini. Muito bom dia, Heraldo. Tudo bem? Bom dia, Heraldo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura que estão conosco aí, também os que estarão nos vendo através das mídias sociais aí da CIR, né? Que vai estar passando. Tá joia.
Ô, Heraldo, o Fernando lendo seu currículo aqui, eu falei, poxa vida, nós vamos precisar convidar ele de novo, porque... A gente deu uma resumida ainda, viu, Fábio? Eu tô falando porque com toda essa bagagem de associativismo, né, a gente vai falar de um tema hoje, né, de profissões e tudo mais, né, que é o motivo da palestra que você veio fazer aqui em Rolândia, mas uma outra oportunidade, sinta-se convidado já pra gente falar de associativismo, porque você tá muito envolvido, né, e é sempre a gente bom trocar essas experiências com pessoas que também atuam em outras regiões, né? Porque o Heraldo é da região de Maringá, né? E vem de Maringá, que foi, né, instituída a capital do associativismo, né? Capital do Né? associativismo. Isso aí. Do Brasil. Do Brasil? Sim. Ó, Brasil. Viu? Será que essa implementação de políticas públicas tem o dedo desse cara aqui? possivelmente, viu? Eu tenho certeza que no meio associativo tem... Acho que tudo que acontece em Maringá, de forma indireta ou indireta, tem um dedinho do Olha, que Heraldo ali legal. participando. Que viu? legal. Então sinta-se convidado Que para assim outro. seja, né? Mas vamos lá, Fernando. Segue aí pro nosso tema aí, pro Ô. pessoal tá curioso para saber. Heraldo, né, a gente teve um tema, né, bem interessante falando sobre, né, as competências, né, para o profissional do futuro. A gente tem percebido que o mercado de trabalho está mudando bastante. Né? Até na palestra falou um pouco também sobre a questão de gerações, né? O que mais tem mudado assim no mercado de trabalho, na sua percepção, é em relação às profissões? O que eu vejo assim, que o que a gente precisa estar preparado, né, para esse mercado de trabalho que está iniciando, como eu falei na palestra, né, e você falou até no início do podcast aqui, que as nossas competências técnicas, a gente aprende, né? E só que tem as competências que a gente tem, né, que são competências que a gente precisa desenvolver, que são competências nossas, né, do nosso eu, do Heraldo, do Fábio, do Fernando, que são essas competências que a gente tá no dia a dia da nossa personalidade. Então, quando a gente fala, né, de empatia, que está muito na moda hoje, quando a gente fala de inteligência emocional, né? Hoje também fala muito de inteligência artificial, mas aí a inteligência artificial ela entra muito na competência técnica e não nessa emocional, né? Então a gente trabalha um pouquinho disso. Então o profissional hoje do futuro, esse profissional que a gente precisa estar trabalhando, desenvolvendo, desenvolver isso, como eu falei na palestra, né? Então, a gente tem pessoas que acreditam que já nasceram assim, né? E não pode desenvolver competências. Eu não consigo fazer tal coisa, porque eu já nasci assim. Então, que a gente fala, né, do mindset fixo. Uhum. E aí tem as pessoas do mindset em crescimento, que elas acreditam que elas estão vivendo o momento. Nesse momento eu estou sim, mas eu posso transformar. Então esse profissional, eu acredito muito que desenvolver essas competências, né? Que São as comportamentais? As comportamentais, competências comportamentais, né? Uhum. Que a gente precisa ter, que está mais no eu, né? Uhum. Dentro de mim, né? Aquilo que eu tenho que desenvolver. E aí entra nisso que eu falei, né? No dia a dia, muitas pessoas acham que, mas eu não sei fazer... Eu não sei trabalhar em cooperação com outras pessoas. Não. Entendi. Aí é um comportamento. Esse comportamento você pode desenvolver, aprender ele também. Só que é seu. Não é como se fosse um curso técnico de vou aprender IA. IA, você vai lá aprender o que eu aprendi. Sei lá, por exemplo, vou trabalhar lá com o ChatGPT, né, que é um dos mais conhecidos, né? Hoje tem vários outros, né? Mas foi um dos primeiros. O que eu vou aprender para trabalhar com o ChatGPT, o Fernando, o Fábio vai aprender o que eu aprendi. Agora, comportamento, habilidades comportamentais, aí é de cada um, né? Uhum. E a gente falando de tanta tecnologia, né, envolvido nas empresas hoje, justamente, né, o padrão comportamental ele vai se tornar um diferencial, né, talvez assim, cada vez mais daqui para frente, né? Porque a gente tá implementando tudo ali, né, em operações, tanto de robótica, eu vi na sua palestra lá também, falando de integração de sistemas e tudo mais, né? Mas tem uma pessoa por tem trás que ter de uma tudo pessoa isso aí, por né? trás de tudo isso. E aí é o comportamento que você falou. Uhum. Então hoje a gente vê assim, tem pesquisas recentes que falam que mais de 70% de um gestor de uma empresa ou de um gestor de RH contrataria ou promoveria uma pessoa
que tem mais habilidades comportamentais do que habilidades técnicas. Porque a habilidade técnica você aprende. Exato. E as comportamentais você também consegue desenvolver. Você desenvolve, mas é seu. né? Exatamente. E isso vem muito de encontro com aquilo que a gente já, né? O pessoal de recrutadores de RH muito falam sobre isso, né? As pessoas são contratadas pelas suas competências técnicas e demitidas pelas suas incompetências comportamentais, né? Se a gente pode colocar dessa forma, né? E só que aqui a gente expande isso, né? Quando a gente fala nesse sentido de recrutadores, são mais voltados aos colaboradores. Aqui a gente expande para todos os profissionais, né? Pelo que você está colocando, né? Então, independente da tua área de atuação, se você é colaborador, se você é empresário, independente do que você faz, né? Quando a gente fala de comportamento em profissão do futuro, se você não tem essa, podemos colocar de certa forma, uma capacidade... As habilidades comportamentais. De se adaptar, né? E não tenha essa mente aberta de pensar um pouco, né? De aprender, né? Coisas novas, vai ficar um pouco difícil daqui pra frente, né? Seria mais ou menos por aí, né, Arnaldo? Por aí. Então, assim, se eu não estou disposto a mudar certos comportamentos que eu tenho e melhorar habilidades, né, que eu tenho, provavelmente você não fica mais no mercado de trabalho. E aí, quando eu falo mercado de trabalho, eu falo tanto o funcionário, colaborador, como o próprio dono da empresa, né? A gente poderia fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo aqui, empresário, né? Você contrataria você para trabalhar na tua empresa? Ou você até faria a sua demissão? Né? Então, às vezes a gente precisa demitir alguns empresários. Exatamente, olha. E aí o demitir é o quê, né? Refazer, que é aquilo que eu falei na palestra, né? A gente aprende, desaprende para aprender de novo. Então, o profissional do futuro, ele precisa desaprender para aprender novamente. Então, aquilo que a gente aprendeu no passado, que talvez hoje não tem mais... aquilo até como eu dei como exemplo. Então, às vezes, assim, as pessoas falam assim: mas meu avô, ele administrava assim, o meu pai administrava assim, e eu sempre deu certo com eles, e eu tô administrando assim. Aí a pergunta é: mas tá dando certo com você? Ou você tem que desaprender o que você aprendeu com seus pais para reaprender, para aprender novamente? E quando a gente vai falar de gestor, né? Ele tem que ter o comportamento, né? Tanto para poder as habilidades técnicas ali, porque as ferramentas mudaram, mas ele tem que ter essa comportamental de mudança, de abertura de mindset, que você falou ali no começo, porque é o seguinte, né? O conflito de geração é o grande motor desses problemas, não é? Tem muito conflito de geração, né? É entender a nova geração que tá vindo aí, a millennium, né? Que às vezes na palestra até eu dei um exemplo lá para eles, falei assim... talvez algum jovem chegue aqui na associação comercial e vai perguntar para você, né? Por que essa parede tá pintada de cinza? Eles querem saber o porquê. Por quê? Por que pintou de cinza? Aí talvez você responda: não sei, porque as cores da associação era essa cor, não sei. Mas ele quer saber o porquê. Então, a nova geração, ele traz isso daí muito do porquê. Por que eu tenho que fazer isso? Por que tem que ser desse jeito? Por quê? Então, ele precisa saber disso. Ele precisa ter essa informação. E, às vezes, na nossa geração, lá atrás, né, que eu sou da geração X, né, ele tem que ser feito assim. Eu fazia do jeito que pediu. E não ia perguntar o porquê que eu tinha que fazer daquele jeito. E hoje, não. A geração fala assim: não, você está pedindo para eu fazer assim, mas por que eu tenho que fazer assim e não posso fazer assim, que vai dar o mesmo resultado? É isso aí. E aí vem a questão da geração, né? Do tem que ser para a geração por quê, né? E muitas vezes eu me coloco aí, né, no meio, né? Que sou também da geração X aí, a gente não tá preparado para responder as perguntas que chegam, né? Que às vezes a gente, até como se colocou, né? Nossa geração tem que ser feito, vamos fazer. Né? E se der algum problema, a gente corrige no caminho, aí vamos tocar, né? Vambora. E essa geração chegando ali, né? Tem porquê disso. E às vezes a gente também não sabe o porquê, né? Porque a gente foi fazendo tanto no automático ali que você não parou para refletir o porquê daquilo, né? E que talvez seja aí, né? Vem um ponto positivo de ter essas novas gerações dentro das empresas, porque te faz pensar um pouco fora da caixinha, né? Exatamente. Uma equipe diversificada. Diversificada, né? De várias culturas.
Quando a gente fala, né, que a gente tem que aprender a lidar com a nova geração, também não quer dizer que a nova geração está certa em tudo que eles fazem. Sim. Não é isso. Mas tem coisas que eles trazem para a gente refletir e melhorar, que é o que eu falei. Talvez o que a gente aprendeu, a gente precisa desaprender, para aprender com essa nova geração. E tem coisas importantes. Agora, não quer dizer que o que as gerações anteriores construíram, fizeram e tem que tá errado. Não. E aí é diversidade de cultura dentro da empresa. Então é muito importante ter culturas diferentes. Por quê? Porque você não vende para uma geração só. Você não vende para um tipo de cliente só. Você vende para diversos. E aí essa geração vai entender a geração que eles são, outra vai entender. Então essa diversidade de cultura dentro da empresa é muito importante. O Heraldo, a gente vê muito disso, né? Em cidades como a nossa, né? Que é claro que os grandes centros também têm, né? Empresas assim com muitos anos de vida ali e tudo mais, passando de geração em geração, né? Mas uma cidade que nem a nossa, a gente consegue identificar muito claramente, né? As empresas que têm aquela gestão ainda, né? Que vem lá dos avós ou dos pais e tudo mais, meio engessada, né? Tendo uma dificuldade, né? De tracionar nesse momento, né? Por conta disso aí, né? Exatamente. Até assim, a hora que depois que terminou a palestra lá na ACIR, lá nós estávamos conversando com uma empresária, né? E ela estava falando, eu tô dando continuidade no que a minha mãe, que teve a loja, trouxe para isso, e eu tô tendo agora algumas dificuldades, né? E que eu preciso mudar algumas coisas por causa do que o mercado evoluiu e eu preciso acompanhar esse mercado. Então é isso. Então é trabalhar, né? O que ainda consigo trabalhar com o que eu tenho e o que eu preciso aprender, que, igual você falou, as habilidades técnicas a gente precisa aprender. Só que muitas habilidades técnicas mudaram. Sim. Então, se a gente falasse, já tinha, mas se nós aqui, que estamos aqui, falasse assim, há 5 anos atrás, sobre IA, você ia falar, o que é IA? Né? Uhum. Hoje, como é que tá, né? É. A gente, qualquer coisa, até para fazer um texto simples, às vezes a gente joga na IA para ele melhorar, ele melhorar a escrita, né? Exato. Então, hoje a gente não consegue viver sem ela. Então, são habilidades técnicas que a gente precisa ter. Que o mundo está exigindo isso hoje de nós. E aí o empresário precisa acompanhar. E as habilidades que a gente fala comportamentais, né? Essas habilidades a gente precisa estar sempre desenvolvendo e sempre estar atualizando ela no dia a dia para a gente estar à frente de uma empresa. Que essas não mudam, né? Essas é sua. Pode mudar as habilidades técnicas, mas as comportamentais não mudarão. Essas são do profissional, né? Geraldo, e você comentou, né, que às vezes tem um empresário hoje que está lá dando continuidade na empresa, começou lá com os avós, e o modelo, né, passou pelo pai, está no mesmo modelo de gestão. E a pergunta que a gente fez é, né, tá dando certo? A gente vai ter um ou outro que vai falar assim, tá dando certo. Mas a gente pode afirmar para ele, né, que se ele mantém o mesmo modelo lá de trás, tá dando certo, se ele tivesse evoluído em algumas ferramentas, em alguns comportamentos e assim por diante, poderia estar muito melhor. Aí já não tá dando certo, né? Como poderia estar melhor o seu negócio se você tivesse feito essas adequações, né? É aquele velho ditado que o povo fala, né? Em time que tá ganhando não se mexe. Depende. Porque se o time tá ganhando, tá com resultado, mas ele tá tendo uma queda de rendimento, aí precisa se mexer. É verdade. E aí a gente precisa pensar nisso, né? E aí esse resultado também vem muito de encontro com esse resultado. Tá bom comparado a quê? Comparado a resultados de anos anteriores, ou ao mercado que você está inserido na tua localidade, a tua região, ao teu estado, ao país, né? Então tem níveis de comparação disso, né? Então às vezes, eu tô muito bem, mas comparado a quê? Porque você está comprando com um negócio errado e tá ruim, você não sabe. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala de buscar acompanhar o mercado, né? De acompanhar o mercado, né? A gente está falando um pouco disso, né? Heraldo, e quando a gente fala de profissionais, né, com profissional do futuro, às vezes o pessoal, mas isso aí tá longe, é futuro, né? Esse futuro nós estamos falando do quê? De 5, 10 anos ou de hoje? Já está acontecendo hoje? Muitas coisas já estão acontecendo hoje, né? Estão acontecendo, né? Estão acontecendo. E às vezes a gente fala assim, mas isso não chegou em Rolândia. Às vezes você pensa que não chegou. Às vezes tem alguém que já está fazendo. Uhum. Talvez não está o conhecimento de tudo, né?
como quando a gente fala, né, de coisas que a gente nunca imaginava que ia dar certo, né? Se a gente pega aí, vou fazer uma publicidade aqui pro Uber, né? Depois eu peço o meu caixinha para ele lá, né? Então, se a gente fala assim, lá atrás, né? Uber nunca vai dar certo. O cara falou, por que não vai dar certo? Vou tentar. E ele tentou. E ele foi contra tudo o que dizia a lei, né? Antes era o quê? Táxi. Agora, o que é? As cidades estão tendo que se adaptar ao Uber. Porque não tem mais como voltar atrás. Né? Então, é isso. Então, assim, trabalhar essas novidades, né? Então, quando eu falo profissional do futuro, a gente não pode só se basear no ser humano que está trabalhando, mas o que está vindo de profissões, de novos tipos de empresa do futuro. E o Uber é uma dessa, né? Os bancos digitais, né? Então, ganhando aí, né? Ganhando espaço, né? Nubank, se eu não me engano, foi a instituição financeira que ficou entre as 3 primeiras, se eu não me engano, no ano passado. E quando a gente fala, você traz exemplo do Uber, né? Aqui a gente tem uma característica de Rolândia, né? Que nós tínhamos aqui um Uber informal, né? Que acho que a pessoa que pensou no... Pensou no Uber, mas não colocou em prática. Que era o famoso vai e vem. Só que ele focou na operação e não digitalizou isso, né? E eu vou falar pra você, antes do Uber. Muito tempo entendeu? antes, né? Então o cara tinha uma ideia bem similar, né? Ela se desenvolveu, funciona até hoje, até o hoje aplicativo funciona, dele lá. né? Mas o cara não pensou em escalar, o cara não pensou dessa forma. Né? Na verdade, assim, no início acho que não pensou nem no aplicativo, né? Que era ligação. Era ligação, depois, tinha uns né? Mas a gente pensa assim, como começa, né? O exato, MVP ali, sim. né? Mas a gente tinha, né? Por ter táxis e ter essa operação aqui, o Uber é muito difícil vai entrar aqui, né? A pessoa já tá acostumada, né? E o Uber tá em Rolândia. A gente vê carro de Uber pra todo lado, né? Então, e assim, ainda vê o vai ver. Ainda tem o vai ver, ainda tem o táxi, né? Então, assim, a gente percebe que a entrada de novas tecnologias, de inovação, não necessariamente vai acabar com outros negócios, mas vai fazer com que esses negócios ou se profissionalize, ou que tem uma evolução de forma obrigatória, praticamente, vai ter que evoluir para manter no mercado, né? E isso se aplica também às profissões, né? Sim. Você até comentou na palestra, né, de algumas profissões, ou melhor dizendo, será que a profissão que eu vou exercer daqui a alguns anos já existe? Né? E isso tá muito real, né? Eu estou preparado para essa nova profissão? Esse é o ponto, né? O que eu estou fazendo para me preparar para ela, né? E você teve até um exemplo dos professores de IA, né? A gente tá até com o nosso técnico aqui hoje, é o professor de IA, né? E, gente, a gente pensar, não vou nem há 5 anos, viu? 2, 3 anos atrás, a gente não pensava em ter um professor de IA. Né? Exatamente. E hoje grandes empresas, que não é o profissional só de IA, né? Muitas empresas e pessoas, né? Às vezes a pessoa mesmo percebe que ela precisa, eu preciso me inteirar disso que está acontecendo. E estão buscando esse tipo de profissional, né? E aí quando esse exemplo que você traz do professor de IA, a gente não está falando do profissional que trabalha IA dentro de uma empresa, mas a gente está falando de um profissional que hoje virou a profissão dele, que vai ensinar outras pessoas a utilizarem a IA dentro da sua empresa. Exatamente. Então é uma nova profissão que surgiu. Né? Então é uma nova profissão. E recente, que a gente pegar 2 anos aí, não tinha. Bem recente, muito recente. E é a necessidade, né? Então, assim, a gente às vezes aprende mexendo, mas tem coisas que a gente precisa de um profissional para nos ensinar. Outro exemplo que você trouxe também, né? Queria trazer aqui para os ouvintes, né? Para quem nos acompanha, para a gente mudar um pouco a forma de pensar, né? Você colocou ali os influencers, né? YouTubers, né? Que tem hoje, que são aí, claro, a gente tem de tudo, né? Que você falou, né? Sim. Usa por bem, por mal, né? E não vamos entrar nesse mérito, estamos entrando no mérito da questão da profissão. São novas profissões que estão no mercado, que estão muitos faturam muito mais do que grandes empresas, grandes indústrias, né, que empregam milhares de pessoas. Eles também, muitos por trás têm equipes, né, de produção, tudo mais, né? Mas são novas profissões que também giram a economia, que movimentam, geram emprego, geram renda, né? E que há pouco tempo, né, e até hoje, acho que muita gente não reconhece isso como uma profissão, né? Então, assim, nós somos pais, né? Ficamos até atentos em relação a isso, né?
meu filho quer ser um youtuber, né? O que ele quer ser youtuber? Opa, é uma profissão daqui a pouco, né? É uma profissão, já é uma profissão, né? Né? Já é uma profissão. Então, assim, por que eu trago isso, né? Porque tá muito vinculado ao que você colocou, das novas profissões que estão surgindo e muitas vezes a gente nem percebe e elas já estão no nosso meio, né? Além dessas, tem outras profissões que você percebe, assim, que estão começando aí, que o pessoal ainda não tá atento, que pode se tornar uma profissão? O que veio na minha cabeça agora, até no que você trouxe aí na tua fala, né? Eu tava esses dias. Eu não sei como é que chama isso, né? Porque eu não sou da área de tecnologia, mas você vai pesquisar alguma coisa e toda hora fica aparecendo para você, né? Aquilo lá Fica seguindo ali. fica me seguindo, né? Tem um nome isso daí que, como eu não sou da área, eu não sei nesse momento falar o nome disso, mas aparece isso. Aí, esses dias eu pesquisei lá, como tirar uma foto, não sei o quê. Aí, de repente, começa a aparecer para mim lá um monte de fotógrafos, né? E aí falando um pouco nisso, né? Então, da mudança, vai deixar de existir o fotógrafo? Não. Mas o que eu posso implementar de novidade hoje na fotografia? Que antes a fotografia era física, hoje é digital. Hoje eu tenho um aparelho na mão que muitos deles tiram fotos igual uma máquina profissional, né? Bem perto de uma máquina profissional, e muitas pessoas tendo um hobby de fazer isso. E aí o que esse fotógrafo que eu comecei a aparecer para mim, eu comecei a seguir, ele faz? Ele começou a criar o quê? Virou, além dele ser fotógrafo de cobrir eventos que ele cobre, virou o quê? Um influencer na área de fotografia, que ele ensina as pessoas a tirar fotografias com celular. E aí ele criou produto, ele tem 9 produtos. Já virou um professor. Virou um professor disso. E criou uma empresa vendendo produtos. E aí ele vende lá os 9 produtos dele, cada um tem um preço, mais baratinho, R$19,90, mas aí eu tava vendo, esses dias eu tava numa live dele e tava olhando lá, tinha não sei quantas mil pessoas, né, na live. Aí eu falei, se o cara vendeu o básico dele, que é o mais baratinho, R$19,90, se fosse 1.000, já dá R$19.900. Então... numa live, né? Aí talvez esse profissional que é fotógrafo fala assim, será que tem alguma forma de eu modificar o meu ganho? Tem, sempre tem. Então é esse profissional, né? Tá aberto e aí essas novas mudanças, profissões que você falou. Então tem várias profissões aí surgindo no mercado, né? De trabalho que estão... Porque a internet democratizou algumas coisas, atrapalhou outras, mas democratizou algumas coisas, que é a forma de você se expandir, né? De você expandir seu negócio, né? Às vezes você tem um negócio pequeno, consegue competir com um player maior e tudo mais, né? E também, né? Profissionais que eram especialistas em alguma coisa, consegue criar um novo canal de venda, que é o caso da monetização desse profissional que você falou, fotógrafo que virou um influencer. Então, por exemplo, hoje ele deve divulgar os equipamentos de empresas por ele. Então, aí por exemplo, o influencer é uma profissão? Se faturou, já dá pra virar profissão, não dá? Pode ser, não. Porque depois ele vai aprimorar, né? Isso, então, talvez não seja uma profissão, entre aspas, né? Legalizada. Regulamentada. Mas é uma profissão. É uma tá profissão. tendo um ganho, como você falou. Tá tendo um ganho, é uma profissão. É uma profissão. O cara tá vive daquilo, né? Exatamente. Vive daquilo, é a profissão dele. O youtuber, né? Isso. E tudo mais. E a gente pensar, né, de novas profissões, tem uma outra que me surgiu aqui agora, que são os pilotos de drone, né? Pensar, bem rapaz, lembrado. pensar há pouco tempo, né? Você via piloto de drone nos filmes, né? Pilotando aqueles drones lá, né? Dos filmes de guerra, vamos assim dizer, né? Hoje não, hoje a gente tem um mercado para esse profissional, para fazer cobertura de evento, captação de imagem aérea, no agro, né? Tem uma pujança, né? Na polícia tem parte policial. Então, assim, olha o campo que abriu para uma profissão. Profissões novas. Super uma profissão nova. Né? Então, falava de piloto, piloto de aeronave, né? Uhum. Não, hoje a gente tem pilotos de drone que tem que fazer um curso, talvez não com a mesma intensidade. mas assim, e até algumas liberações, tudo mais, As né? regulamentações são as mesmas, né? Ele faz na mesma escola de piloto, ele faz. Tem um curso específico das matérias. Né? Mas você tem que ter brevê, você tem que ter... Pois é, então assim, uma profissão nova, que remunera bem, então fica a dica aí pra você que tá buscando uma profissão. Não sei o que eu vou fazer, uma profissão do futuro, né? Já fica uma dica pra profissão do futuro, tá? Sei que aqui próximo tem várias escolas que fazem formação disso daí. E tem um mercado de trabalho, né, gigantesco. Bernardo, vou deixar uma pergunta, né?
na volta do intervalo, você responder ela pra gente, né? Não vou mentir, gente, pra segurar você que tá nos acompanhando, segurar você aqui com a gente, né? Essas novas tecnologias que estão surgindo, as novas profissões, né? Principalmente quando a gente fala de IA, né? Pô, a gente fala de IA, tem muita gente que às vezes, por que esse negócio dessa IA, né? Será que vai virar de fato lá o De Volta pro Futuro, né? Como é que é? O filme lá, né? De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro lá, né? Que tem, né, o robô, tudo mais lá, né? Ó, não sei se vai chegar nisso, mas já estão caminhando para um negócio meio próximo a isso, né? E essas novas tecnologias vão tirar ou gerar empregos, tá? Segura aí que já o Heraldo responde pra gente, tá? A gente já volta. Você está ouvindo A Cira em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Estamos de volta aqui com a Cira em Foco. A Cira em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia, todos os sábados pela manhã, aqui na Rádio Cultura FM 87.5. Eu e Fernando Souza apresentando o programa, e hoje nós temos um convidado lá de Maringá que veio fazer uma palestra aqui para nós sobre a questão do novo mercado de trabalho, como as coisas funcionam. E ele veio na semana do Dia do Associativismo, né, Fernando? Concluindo, né? Os nossos temas, né? E os nossos temas, né, de comemoração dessa data. Uhum. Isso aí, né? E a gente deixou uma pergunta, você está nos acompanhando, a gente deixou uma pergunta pro Heraldo, né? Se as novas tecnologias, né, inteligência artificial que está chegando e sendo implementada, automação, tudo mais, né? Se isso vai gerar ou tirar empregos, né? E até eu estendo um pouquinho essa pergunta, né? Já puxando um nichinho que nós estamos debatendo nos bastidores aqui, né? Aquele pequeno comércio, né? Que às vezes ali ainda não está inserido no meio digital, está meio por fora do que está acontecendo, né? Na tua visão, Heraldo, vai gerar novas profissões? Vai acabar profissões? Essas empresas, elas estão fadadas a pararem ou tem ainda, né, um longo fôlego ainda, tem muita vida à frente? Como que na sua visão está esse cenário? Eu acredito que as empresas físicas nunca acabarão. Sempre terá as empresas físicas, só que elas têm que se modernizar. Elas têm que utilizar dessas novas tecnologias que estão vindo também para trabalhar dentro das empresas físicas, né? Como alguns exemplos que eu dei hoje na palestra lá. Então, por exemplo, existe hoje empresas que você vai lá na empresa, ela faz um raio-x da pessoa e você fala que tipo de roupa que você quer e ela cria uma roupa específica para você, como era antigamente as costureiras, né? Eu quero um vestido com bordado aqui, com não sei o que, né? Isso está voltando, mas está voltando de que forma? Com a tecnologia. Com as novas profissões. Então, assim, eu acredito que isso que você está perguntando, Fernando, ela vai tirar empregos, alguns empregos? Sim. Porque esses empregos desaparecerão. Porque serão substituídos pela a tecnologia, pela automação, né? Então, por exemplo, daqui uns dias ainda tem, mas talvez daqui uns dias não vai ter aquele profissional que numa linha de fabricação de alguma coisa aperta algum parafuso. Esse não vai ter mais. Vai ser substituído pela automação. Mas vai gerar, eu acredito que vai gerar mais empregos do que extinguir os empregos. Você tinha uma pesquisa lá, né? Que você mostrou na palestra lá uns dados, né? Justamente sobre isso que era a minha curiosidade. E realmente ela tinha um saldo muito positivo, né? De novos empregos, né? Não são novas profissões, são novos empregos, né? Ao mesmo tempo que nós vamos estar perdendo por um lado, né? Se as pessoas se capacitarem, elas vão ter novas oportunidades. É isso que Exatamente, geração de vagas, né? Então, agora eu não lembro o número exato lá, mas era 170 e poucos milhões de vagas serão criadas, novas vagas, com novos empregos, novos modelos de profissionais de trabalho. E aí um saldo lá de... 70 e poucos milhões também. E aí sobraria lá 80 e poucos milhões de vagas, né? Que vão ser extinguidas. Não, que vão sobrar. Positivas. Então, né? é um resultado positivo, né? Então, sumiria ali 170 e poucos, uns 90 e poucos milhões, sobraria 80 e poucos milhões de vagas aumentadas, vagas novas no mercado de trabalho.
Então, eu acredito que isso são pesquisas, é claro que é uma previsão, né? Eu acredito que isso acontecerá com essas novas modalidades de trabalho. E a gente não vai longe, né, para observar isso. Né? A gente pegar aqui, a gente teve a oportunidade de fazer algumas visitas técnicas ali na unidade da JBS, né, Fábio? Por algumas vezes, né, acompanhando grupos ali. E o que nós percebemos? Essa unidade ali é bem mais tecnológica, né? Então tem muita automação inserida, muito robô ali na operação, né, Fábio? E o que nós percebemos? Até falando lá com o Rodrigo, né? Para aquela operação funcionar nos moldes tradicionais, né? Precisaríamos ali de ter pelo menos, vamos considerar ali, 3 vezes o número de colaboradores que tem lá hoje. É verdade. Né? Então, assim, tirou emprego? Tirou emprego. Né? Porém, muitos dos empregos que foram gerados, mas você pega ali uma pessoa mais especialista em automação, alguns técnicos, que a remuneração também é diferente. Né? Então não é o mesmo emprego que tinha. Ele teve uma migração para um emprego mais especializado, onde até a remuneração é diferente. Então, eu acredito muito que isso vai estar acontecendo isso. Só que quem ocupou essas vagas ali, né? Por exemplo, de um técnico em automação industrial, por exemplo. Nós temos hoje pessoas aptas para ocupar essas vagas? Tá, fica aí no ar, né? Temos ou não temos, né? Aptas dentro dessas funções. A gente sabe que veio muita gente da Bahia, né? Que veio para ocupar essas vagas, porque nós não tínhamos isso aqui. Então, fica aí de dica mais uma vez para os nossos ouvintes, né? Olha as oportunidades que nós não estamos indo longe. Estamos falando de oportunidade dentro de casa, né, Ronaldo? Então, eu acho que isso se aplica não só aqui, mas eu acho que está em toda a região, lugar, né? Todo lugar, né? É aquela questão que o tema fala, né? Competências do profissional do futuro, né? Então, quais competências técnicas e comportamentais eu preciso desenvolver para estar nessas vagas que estão aparecendo? Porque eu, por exemplo, numa fábrica, eu sabia apertar o parafuso. Essa profissão, a automação vai substituir. Então eu não vou fazer mais nada? Eu tenho que procurar desenvolver algumas outras habilidades que eu tenho para assumir essas novas gerações de vagas que estão chegando. Então, né, até numa pergunta anterior, o Fernando perguntou, né, qual tipo de profissão que você vê aí que surgiu aí, além dos influencers que você falou, né? Se a gente for ver, existia, que foi até citado, né? Existia a profissão de motoristas de aplicativos. É uma nova também. É uma nova profissão, né? E que está muito forte, né? Então são profissões. Aí, por exemplo, assim, talvez eu até já peguei um deslocamento com um motorista de aplicativo que ele falou assim para mim, assim, eu era motorista de caminhão, viajava bastante, ficava muito tempo fora de casa. Com a oportunidade que abriu de eu ter o meu veículo e trabalhar dentro da cidade, eu parei de viajar e estou mais próximo dos meus filhos e da minha esposa, trabalhando como motorista de aplicativo. Então, ele teve que desenvolver outras habilidades, né? Talvez o jeito de você trabalhar pilotando um caminhão, que você está ali isolado numa estrada, você não tem contato com pessoas. Agora, no motorista de aplicativo, você tem contatos com pessoas. Diferentes a toda hora, né? Então, perceber oportunidades, perceber o movimento do mercado é uma habilidade comportamental. Você tem que ficar antenado. Até aproveitando isso, né? Já vou, né, aproveitar o gancho aqui, né? O que você vê, assim, eu sei que a gente está falando do futuro, mas hoje, né, quais são as competências? Se a gente pudesse listar aí umas 3 ou 4 técnicas, né, que são essenciais hoje e também comportamentais, né, que você entende que são essenciais no dia de hoje, como para vocês começar a se preparar para o futuro. Competências, habilidades comportamentais, né, principalmente empatia, né, inteligência emocional e colaboração. Empatia, inteligência, Perfeito. Né, trazendo essas 3 que você pediu, né? Eu acredito que essas 3 no mercado de trabalho vai precisar muito. Por quê? Empatia, né? É a frase mais conhecida, né? Se colocar no lugar do outro. Mas antes de eu
me colocar no lugar do outro, eu preciso me conhecer. Exato. E aí, como eu me conheço? Inteligência emocional. Uhum. Então, eu preciso me conhecer. Para quê? Para eu equilibrar as minhas emoções. Né? E para depois, na sequência, eu fazer o quê? Ser colaborativo com outras pessoas para o desenvolvimento de um objetivo em comum dentro de algum lugar que eu estou desenvolvendo algum trabalho, né? Técnicas, né? A principal aí, acredito que IA, né? IA, análise, passo para trás. né? IA precisa aprender leitura de dados, né? Que a gente precisa bastante aí também a leitura de dados e alguma coisa específica no mercado que você está trabalhando, né? Alguma habilidade técnica que você precisa no mercado que você está atuando. Perfeito. Heraldo, eu dou um passo para trás na seguinte quesito. Eu vejo que hoje os pais acreditam que dar um celular para um jovem, para uma criança, ele está inserindo a criança na tecnologia. Então eu acho que é o seguinte, entender um pouco sobre tecnologia, como operar os equipamentos, trabalhar com umas ferramentas ali, sabe? Antes de trabalhar com a IA. Sabe? Porque a gente tem se perdido, né? Uma geração perdida de que computador tem importância, né? Porque o cara abre o celular e conversa com a inteligência artificial e às vezes ele acha que ele está interagindo de forma... Só que se ele tiver um passo atrás, né? Então, inserir de forma correta um jovem na tecnologia, ou mesmo um adulto, né? Que a gente tá aprendendo o tempo todo. Aprender a mexer com o hard, né? Aprender a mexer, você entendeu? Né? Não, com o software mesmo, né? Mas eu digo assim, você aprender a mexer com a máquina. Pô, você fala pra pessoa hoje, fala assim, pô, você sabe receber um e-mail? O cara fala, não sei. Tem uma redação, cara, né? Realmente não sabe. Entendeu? Então então, por exemplo... Comunicação, né? Comunicação. Você sabe mexer num ERP? O que é um ERP? Poxa vida, cara. Você sabe mexer com Windows, Word, Excel? Não sei. Então Pacote você Office serve pra básico, trabalhar. É um pacote Office básico. Então eu acho que isso, né, as pessoas estão pulando essa etapa. Que é, né? quando eu falo hard, é isso, né? Tá. São as habilidades técnicas. Técnicas. Né? Então, aprender as habilidades técnicas que precisa, Isso. que é isso que você está O trazendo. básico ali, né? Né? Antes de eu mexer com uma IA, eu preciso saber mexer É. com outras tecnologias, como você trouxe. Tem que saber ligar o Office. computador, né? Primeiro. E hoje, assim, né? Não é só o Office, né? Hoje tem o Google lá, com as planilhas, com todo o Office lá, Sim. que a maioria dos jovens hoje não usa mais o Office. No Workspace, né? Os Ele Workspace. usa o Word Workspace. Oi? Enrosgou a língua. Workspace. É isso. Enrolou a língua Mas aqui. usam as ferramentas do Google, que são as mesmas ferramentas do As Office. mesmas ferramentas, né? Que você utiliza do mesmo jeito, mas eles têm que aprender com isso. É isso aí. Porque muitas coisas dá pra se fazer nessas ferramentas. Eu acho que se perdeu um pouquinho foi que... Não falo, né? Nossa época lá, eu acho que vocês são talvez mais jovens, né? Viu? Quem que não, né? A famosa datilografia, né? Quem que nunca deu uma raladinha naquilo lá? SDFG, né? eu cansei de fazer né? isso, Quem hein? nunca, né? Depois, a gente começou ali, depois, né, com a evolução, tinha lá os computadores, mas continuava, né? Você ia lá aprender um Word, um Excel, né? Um PowerPoint, né? O Paint, né? Lá Paint, atrás, né? Então, assim, são o quê? Introdução à computação, Claro. né? Então, a gente passou por essa etapa, porque a nossa geração... Coloco até que uma privilegiada que ela pegou toda a transformação. Então a gente teve tempo de se adequando a cada coisa, né? Então a gente acabou passando por isso. Hoje, muitos jovens, por estar no mercado de trabalho já inseridos, ter informação na palma da mão, né? Através das mídias sociais e tudo mais, não dão importância a isso. Tanto que a gente hoje... São poucas escolas dedicadas a isso que a gente percebe, né? Então, por quê? Não há tanta demanda mais, né? A pessoa tá muito popularizou demais, Aí né? voltando para profissões que desapareceram e profissões que reapareceram, novas que estão aparecendo, né? Lembrando no que você está falando, né? Quantas escolas de informática tinha hoje? Né? Não existe quase mais escolas de informáticas, né? Eu mesmo fui professor de informática por muito tempo. Mas aí migra, né? Migrou pro digital. Isso né? que eu tô O cara abre falando. um vídeo do YouTube, né? Isso, mas o que eu quero dizer é justamente isso. assim, ó, você é empresário desse setor de escolas de informática. Eu fiquei parado lá com a minha escola de informática física. Aí teve um outro profissional que tinha escola de informática que migrou por quê?
os cursos online. E esse foi. E aquele outro fechou as portas. Exato. E é isso que o profissional do futuro tem que enxergar. Essa é a história da Microlins. Isso, né? Isso. Lembro da Microlins, muito bem lembrado, né? Era uma potência, né? Então é isso. Então migrou, que é a história dos nossos vídeos cassetes, né? Também. Mesma coisa, né? Migrou para o Netflix, migrou para as plataformas aí de vídeos. Mas aí você vai juntando tudo que eles estão falando, né? Então, por exemplo, o cara migrou de um lugar para outro, pro digital. Daí chegou lá no digital, ele começa a acompanhar alguém. Quem que é esse alguém? É um influencer, que é essa profissão nova aqui. Pois é, mas só para concluir, né? Muitas jovens, mesmo tendo isso que a gente buscava de forma presencial, tendo isso no digital, não estão buscando isso. E a hora que entra no mercado de trabalho, não tem esse conhecimento introdutório. Mas daí, Fernando, não é a culpa dos jovens. A culpa tá lá dentro de casa. O pai tem que enxergar que ele tem que oferecer essa oportunidade e exigir que o filho faça uma evolução, como se ele aprende português, matemática, tem que aprender informática, cara. Sim, mas aí a gente pega muitos pais também que não tiveram isso, que não tem essa... E aí, onde que isso vai afunilando, ele chega aonde? No mercado de trabalho. Ali onde o empresário vai ter, olha, você sabe isso? Não sei, então preciso que você desenvolva, né? E aí eu acho que tem uma parte do empresário que pode colaborar indicando, olha, precisa que você desenvolva nisso, preciso que você faça isso. Aonde que encontra essa informação? Isso tem gratuito, né? Nas mídias, você encontra aí de forma gratuita, né? E aí entra, né, Fernando, nessa tua fala, te interrompendo aí, mas para complementar o que você está dizendo, aí entra aquilo que a gente já falou no bloco anterior, né? No primeiro bloco aí, que há muitos profissionais que são contratados, né, pelas suas habilidades técnicas e demitidos pela falta de comportamento, por não ter comportamento. Aí por que eu trago isso? Aí o que o empresário talvez tem que desenvolver, né? Essas habilidades nessas pessoas. Então, oportunizar. Por que eu estou trazendo isso? Então, assim, eu enxergo no Fernando um potencial, né, comportamental. Com essas habilidades comportamentais, com essas competências comportamentais. Mas falta nele habilidades técnicas que eu posso fazer com que o Fernando aprenda. É muito mais fácil. Então, é muito mais fácil. Então, é isso. Então, é o profissional do futuro, que é aquilo que a gente falou. São habilidades comportamentais que essas não desaparecerão. E que eu preciso ter. E aí a gente entra na questão da aprendizagem continuada, né? Tem que ter essa continuidade, né? Tanto para... É o banho que eu falei na palestra. Exato. Todo dia, Você, né? ouvinte que não estava lá na palestra, eu falei assim, conhecimento, né? Para se tornar autoconhecimento é igual banho, você tem que tomar todo dia. Exato. Então, se a gente toma banho todo dia, por quê? Para ficar cheirosinho, limpinho, apresentável, né? Tirar o cansaço, né? Pra gente tá legal. E conhecimento é a mesma coisa. Você tem que ter uma dose de conhecimento todo dia. Pra se tornar aí um eu tenho certeza, né? Só pra que quem tá... mas eu não tenho tempo. Tira. Pega o seu celular e abre. Vai lá naquela parte onde você vê ali o tempo que você fica logado em cada coisa. Pega lá naquele tempo que você ficou lá no Instagram, né? Ou que você ficou ali, tem né, como ver nas isso, mídias, né? Tem como ver, tem como você verificar. Sabe lá? 10%, só precisa parar não, tira 10% daquele tempo, né, que você ficou lá no TikTok, vendo videozinho que não vai te somar, agregar em nada na tua vida, tira 10 minutinhos daquele, tá tendo empatia com as pessoas, Fernando. Tá agregando na hora, você tá rindo, dando risada ali, ajuda nisso, mas tira 10% só desse tempo e vê algo que você consegue aplicar no seu dia a dia, dentro da sua profissão, ou dentro, até mesmo dentro da sua casa, né, coisas que vão acrescentar em conhecimento para você, que você consegue até compartilhar, levar isso para outras pessoas. Tenho certeza que esse aprendizado continuado que a gente está dizendo está muito relacionado a isso. Então você não precisa voltar para o banco de faculdade, banco de escola, para ter uma aprendizagem continuada, que é o que a gente está dizendo aqui. Um pouquinho por dia já vai te ajudar bastante. Claro. Né? Ô, Heraldo, uma pergunta para você que está mais inserido nesse tema, né? Os empresários, né? É claro que cabe a empatia também, né? Mas o empresário, ele tá preocupado em oportunizar isso para funcionários dele num contexto geral? Ou você tem percebido que não? Ou chega pronto ou tchau? Aí é uma boa pergunta, Fábio, que você traz aí para os nossos ouvintes, porque assim, infelizmente, muitos empresários ainda não estão preparados para introduzir isso para essa nova geração,
para essas novas oportunidades que estão surgindo. E aí, às vezes, você perde grandes profissionais que poderiam estar contigo. E aí é um pouco disso que a gente traz nessa palestra, né? Você, empresário, que trabalhou até hoje dessa forma, o que você está mudando para as novidades que estão surgindo? Então, o empresário também precisa se preparar para esse momento, né? Então, tem muitos empresários ainda que, pelo que a gente atende, anda, é muito resistente a essas mudanças. E para nós que somos de uma geração X, essa geração aí de 1970, 1990 aí, né, que tá nessa geração X aí um pouco mais, é muito difícil as mudanças, né? Mas a gente precisa mudar e a gente precisa entender isso. E esse é aí que bate o conflito, né, das gerações, né? Porque os jovens têm esse comportamento lá do porquê, né? Pra poder fazer as coisas, né? E o cara não entende, né? Por que eu tenho que fazer isso? Aí o empresário fala, você tem que fazer porque eu tô Porque mandando. eu quero. Aí o jovem já fala assim, pô, mas desse jeito não vai dar certo, porque você quer mandar, eu não quero ser mandado do jeito que você quer mandar. Exato. E aí os conflitos que acontecem. Ô, Heraldo, e como você vê o papel das associações, né, empresariais, comerciais, junto aos empresários, né, no ajudar a desenvolver essas novas competências, não digo nem as competências, mas desenvolver os novos profissionais do futuro? Eu acredito que o papel de uma associação comercial é muito importante, né, para desenvolver isso, porque a associação ela traz esses conhecimentos, né, como hoje nós estávamos conversando lá, que eu vi você conversando com alguns empresários sobre a Academia Empresarial da Academia Empresarial. Então, tenho certeza que vocês estão trazendo muitos conhecimentos nessa academia, né? Com parcerias que vocês fizeram com outras instituições, né? Trabalhando nisso daí. Então, hoje, uma associação comercial tem um papel fundamental, porque muitas associações comerciais que estão no seu município, no caso aqui a CIR, são referências para muitos empresários, onde buscar conhecimento. E aí a associação tem esse papel de desenvolver esses conhecimentos, tanto técnico, né, como também essas habilidades comportamentais. É justamente isso aí, né? Que se você é um empresário que está à margem de tudo isso que nós estamos falando e quer conhecer um pouquinho, se aproxima da associação, porque lá tem um canal que está trabalhando, né, em prol disso aí, né, em trazer os conhecimentos. E eu vou dar uma ajuda aqui para vocês aqui. Ninguém tá me pagando cachê, tá? Os Deixa ouvintes claro aí, isso, vamos né? deixar claro aí que ninguém tá pagando cachê. Mas eu vou falar para você, ouvinte, que ainda não é associado à CIR. Se você se associar à CIR, eu tenho certeza que os benefícios que a CIR traz para você, a mensalidade que você paga é irrisória se você aproveitar os benefícios que uma associação traz para você. Eu sempre falei isso para o empresário. O que você paga se você aproveitar o que a associação te oferece, ela se torna irrisória. É um bom investimento. Nessa pergunta que o Fernando está trazendo, o que associações podem trazer? Traz muitas coisas para o desenvolvimento, tanto dos empresários como para os seus funcionários. Então, assim, você que ainda não é associado, se associa, vai conhecer a associação, porque é muito barato. Hoje, lá na palestra, eu falei para alguns empresários, você, quando abriu as portas da tua empresa, você tinha uma fila de gente lá esperando para entrar para comprar? Não. Quem foram os seus primeiros clientes? As pessoas que te conheciam, as pessoas da qual você desenvolveu um relacionamento. E aí, a associação comercial é uma excelente oportunidade de você desenvolver relacionamento com outras pessoas e ter novos clientes. Então, participe da associação, participe dos eventos que ela promove, das capacitações, que o custo sai muito baixo, não colocaria nem como custo, colocaria como investimento, né? Mesmo que você faz, tanto para você, profissional, que está dentro de uma empresa, como também para você, gestor dessa empresa. Que legal. E falou aqui uma pessoa com mais de 26 anos 26 anos de associativismo. Do meio associativismo. De pessoas que estão convivendo nesse meio. Já. Né? Mas é importante falar também que ele não conhece o contexto só de uma associação. Sim. De associativismo. Ele trabalha em prol do associativismo, né, em várias associações, né? Sim. Isso que é importante, né? Exatamente. Pra dar chancela nisso tudo, né? E também, viu, Heraldo, eu acho que, tipo assim, vamos falar também para os empresários que estão associados e ainda não aproveitam da CIR.
Esse é o mesmo, o discurso é o mesmo. Parece, Fábio, que você adivinhou o que estava passando na minha cabeça. Estamos sintonizados Tá aí. certo. E você, né? Claro, você é empresário, que é associado da CIR, né? Também você tem que ir lá, também você tem que participar, também você tem que dar sua opinião, também você tem que contribuir. Porque a CIR não é dos diretores que estão hoje lá. Esses diretores passarão, outros virão, mas você associado continuará. Então, você tem que estar lá participando de alguma forma, né? Desenvolvendo isso. O Heraldo, eu sempre falo assim para as pessoas que é o seguinte, a gente acompanha vários influencers, várias pessoas vendendo produto na internet, vários produtos novos sendo lançados, e esses caras vão criando grupos de pessoas que eles vão se tornando cada vez mais fortes no digital, e esse grupo que eles se tornam lá, eles se reúnem periodicamente para trocar experiência, que é o Mastermind. Né? Então nós temos um Mastermind dentro de casa que as pessoas não utilizam, que é trazer essas suas sugestões, suas dores, suas ideias para dentro de um evento, de um ambiente corporativo, que você pode crescer muito com a experiência do outro. É isso que a gente precisa, que as pessoas precisam entender, né? Que nós temos tudo isso próximo, né? Exatamente. E isso está dentro das competências do profissional do futuro, a colaboração. Né? E você não colabora só no seu ambiente de trabalho, você colabora também com a comunidade. Então, você quer desenvolver o seu negócio, você vem colaborar. Eu acho que o pensamento, quando você entra numa entidade, o primeiro tem que ser da colaboração, né? Do se doar. Isso mesmo. Porque você vai receber muito mais de volta, né? Porque se eu chego lá no Fábio, compartilho algo, ele vai se sentir à vontade para compartilhar algo comigo também, a mesma coisa com o Heraldo e assim por diante. Então você acaba tendo esse compartilhamento, enriquecendo, né, as conversas e coisas, um detalhezinho que uma empresa faz diferente, que você talvez não teria acesso em outro lugar. O empresário compartilha com você, você leva, aplica no seu negócio, talvez vai te economizar tempo, dinheiro e muita coisa, né? Quando eu falo de associativismo, fugindo um pouquinho do tema que a gente estava trabalhando, mas ele está inserido dentro das questões que a gente precisa se preparar para essas competências do profissional do futuro. Eu falo assim, né? Quando você está no associativismo, você traz uma ideia e você leva 10, 20, 30 ideias. Você traz um problema e você tem 10, 20, 30 soluções para o seu problema. Então, quem está inserido no associativismo nunca perde, só ganha. Legal. E aí tem um ponto, né, que o Heraldo e o Fábio já frisaram. Gente, vem participar com a gente. Né? Eu me associei. Né? Mas beleza, e aí? Não, eu fiquei aqui sentado na minha loja aqui, com meus problemas e tal, não fui lá me envolver, compartilhar. Traz os problemas também, quem sabe a gente pode, né? Se a gente não pode ser que a gente não tenha a solução, mas a gente pode te ajudar a buscar essa solução. Tem um caminho. Né? A gente tem um ponto de atendimento do Sebrae ali dentro, abre um leque. Fernando, nós temos empatia com os outros empresários. Claro. Vamos pegar aí, Fernando e Fábio, aí, a fala de vocês, né? Nessa questão de vem colocar, vem trazer os seus problemas, vem falar, vem contribuir. Essa é uma habilidade do profissional do futuro. Exatamente. Que é a colaboração. Perfeito. Então, assim, eu estou associado na CIR, mas o que eu estou colaborando para o crescimento dessa associação? Então, é uma habilidade do profissional do futuro. E a gente tem, né, observado, né, já, né, compartilhando com todos que nos acompanham, né, muitas vezes a gente tem N's capacitações acontecendo diariamente, hoje, né, com o Heraldo aqui, que teve ali fazendo trazendo esse conhecimento. A gente convida, né, é aberto, a gente convida a maioria, né, aí pegar 80, até mais, né, quase 90% de tudo que a gente oferece é gratuito, né, quer dizer, não tem um custo para o empresário. Eu acho que talvez o erro tá aí, começar a cobrar, ver se o pessoal valoriza mais, né, mas a gente convida, a gente tem empresas associadas que nunca foram em um treinamento, não é por falta de convite, de repente, eu vou me desfiliar porque a associação não tem nada que eu utilizo, né? Cara, não oferece nada. Não oferece nada, né? Ofertado só que tem duas, né? Uma via de mão dupla, né? A gente oferece, tem que ter um interesse em participar de algo também. É aquela velha historinha, né? Do cara que fica lá, né? Oh, meu Deus, rezando lá, né? Faça com que eu ganhe na loteria, na Mega Sena, né? Eu sou da época da loteria ainda, né? do Deus Zebra. Olha eu aí. Então, assim, né? Às vezes fica lá, oh, meu Deus, faça com que eu ganhe aí na Mega Sena. Aí não ganha. Aí joga vai lá, fala de novo, reza de novo. Aí uma hora Deus enche o saco e fala assim, pelo menos joga pra eu te ajudar, né?
Então é essa fala que você está trazendo, exatamente. Né? Então assim, eu vou me desfiliar da associação comercial porque ela não faz nada para mim. Aí eu falo, mas o que você está colaborando para ela fazer? Ou até mesmo, o que você precisa? Isso, daqui a pouco tem ali, se não tem, a gente pode ajudar, dependendo da demanda, uma demanda tão interessante que a gente pode buscar um parceiro e atender não somente ele, mas outros empresários. Mas é uma demanda que talvez a gente não tenha, né, identificado ainda. Então traga isso pra gente, né? A gente tá aberto lá pra ouvir reclamação, nós não temos bola de cristal, né? Pra adivinhar qual é a dor desse cliente, exato, né? as dores que você tem, tua reclamação, o que a gente precisa melhorar, mas também a gente está aberto a receber também, né? O seu elogio, né? O que tem sido feito de bom, né? A gente já está aberto para receber você lá, independente da sua demanda. Pessoal, o tempo voa, né? Já deu aí o horário que o Preocupado tá chegando na porta ali já. Espera aí, já estamos liberando. Passando rapidamente os recadinhos da associação, né? Então a gente já iniciamos, né, o curso de gestão de alta performance, né? Então tivemos a primeira oficina de financeira, então tá sendo muito interessante. A gente agradece a todos os empresários que acreditaram e estão participando. Tenho certeza que vai contribuir bastante para todos, né? Nós teremos, né, só relembrando, o dia da Saguaragi, no dia 15 de agosto, e já iniciaram as vendas dos estandes da Mega Feira CIR. Então, se você é empresário, quer participar da Mega Feira CIR, entre em contato com a nossa equipe, tá no 3256-1063 e peça maiores informações. A gente detalha para você, explica valores, locais, funcionamento, como que vai ser, tá? Só entrar em contato com a gente ou então faça uma visita pra gente ali na associação, toma um café com a gente senta lá com você e explica detalhadamente como que vai funcionar, tá? E você, né, de toda a nossa região, todos os ouvintes, né, já se prepare de 11 a 13 de setembro, Mega Feira CIR, ali na sede da antiga Corol. É isso, né, Fábio? Vamos para as considerações finais? Total, pode ir. Iraldo, né, muito obrigado, né, por prontamente nos atender, né? O Iraldo tava para vir já, a gente fez um contato com ele. Iraldo, depois da palestra, você consegue um horário pra gente fazer, né, um podcast sobre o tema? Cara, tô junto, vamos lá, vamos fazer. Né? Então, muito obrigado, tá, pelo pronto atendimento. Suas considerações finais, por favor. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, na CIR em Foco, né? Aqui em Rolândia, conversando com você, ouvinte, conversando com o Fábio aqui, com o Fernando, a oportunidade e deixar uma mensagem, né? Você, profissional, que quer atuar no futuro, se movimente-se. Saia da sua zona de conforto. É isso aí. Tudo bem. Obrigado. Fábio Fernandes, considerações finais. Muito obrigado, Heraldo. Um assunto que a gente não tinha tratado com essa profundidade aqui, né, Fernando? Sim. Né? E foi muito, muito produtiva essa conversa. E queria aproveitar para mandar um abraço para os nossos ouvintes. Né? Aqui tem a Dona Odete, né? Que é uma pessoa que eu conheço desde a minha infância. Falou, eu não perco um programa de vocês. Então, né, eu não quero esquecer de mandar um beijo para ela hoje. Muito bem, né? Então, um beijo, né, para o Nordeste, né? E para todos os ouvintes que estão nos acompanhando, que estão, né, fiéis aí ao CIR em Foco. Então, gente, se você, né, gostou do conteúdo de hoje, achou interessante, acha que tem algum amigo, conhecido, né, que precisa ouvir isso, né, que precisa dar aquele passinho, né, encaminhe, né, compartilhe esse conteúdo com as pessoas, né. Quarta-feira. Quarta-feira vai estar disponível no YouTube, Spotify, nas mídias. Eu não sei onde que eu acho, não tô achando aqui no YouTube. Entra lá no site da CIR, né? Vai ter tudo lá, não só esse episódio, como todos os mais de 60 episódios de conteúdos, né? Que tem lá, tem muita coisa interessante. Você entra e tem acesso a tudo isso, tá? Gente, um excelente final de semana a todos, né? Até o próximo sábado aqui na CIR em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Você ouviu? A CIR em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia.